Boa tarde, pessoal. Começando mais um webinar ao vivo aqui na Mundi. E hoje a gente vai falar sobre conteúdo de qualidade. A gente vai dar dicas para vocês de como transformar a experiência do agente de viagens em conteúdo relevante para os usuários de blog, de YouTube, tá? Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Isabela e eu sou analista de marketing de conteúdo aqui na Mundi. E eu convidei o Guilherme, que é proprietário da agência Rising Turismo e criador da marca Viajante Inveterado, um canal no YouTube e um blog, tá? O Guilherme, ele já viajou mais de 60 países e ele vem transformando desde então a experiência nesses destinos em conteúdo de qualidade e relevante para os usuários. Antes da gente iniciar, tá? Só para deixar avisado, no finalzinho do webinar a gente vai deixar uns 15 minutinhos para vocês deixarem suas dúvidas nos comentários e o Guilherme responder. Então, tudo que durante o webinar não ficar claro ou vocês ficarem com dúvidas, vão deixando aí nos comentários aqui embaixo da tela, que o Guilherme vai responder para vocês no final. E se o som não estiver legal ou a imagem não estiver boa, vão falando que a Paula passa para mim e a gente vai ajustando aqui durante o conteúdo, ok? Eu gostaria de agradecer, claro, né, a participação do Guilherme nesse webinar, compartilhando esse conteúdo com vocês, que eu sei que vai ser ótimo. São dicas práticas para vocês colocarem logo em seguida em ação e começar a produzir conteúdo de qualidade também. Vou pedir para o Guilherme se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre a jornada dele no turismo, e a gente já inicia o webinar com as... Oi, Isabela, pessoal da Mundi, agência de viagem e online. Desculpa, deu uma travadinha aqui, não sei se deu um delay aí para vocês. Bom, como a Isabela comentou, eu sou o Guilherme, fundei a Rising Turismo já há quase 10 anos, e de um tempo para cá, também o blog Viajante Inveterado. Isabela, quer que eu conte para o pessoal, então, desde o começo, como é que eu entrei no turismo? Isso. Conta como é a sua relação com o turismo, né? Como que você decidiu ser agente de viagens? Conta um pouquinho para o pessoal. Tá, então, é engraçado, porque desde muito cedo, desde criança mesmo, eu sempre me interessei por idiomas e também fazia algumas coleções, né, de cédulas, moedas do mundo inteiro, e mais para frente, já no colégio, eu fui me interessar bastante por geografia também. Naquela época, claro, eu ainda não fazia nenhuma associação entre essas coisas, né? E foi aos 17 anos que deu um estalo, né? Eu quis fazer um intercâmbio. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Alemanha, né? Morei em Berlim por 6 meses, e foi lá que eu tive, digamos, um insight, né? E decidi que quando voltasse para o Brasil, entraria numa faculdade de turismo. E foi assim que aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, vim morar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e comecei, então, a faculdade de Turismo e Hotelaria aqui. Durante a faculdade, eu fiz o meu segundo intercâmbio. Dessa vez foi um intercâmbio de trabalho, né, e não de estudo, como o primeiro. Foi no sul da Califórnia, em Big Bear Lake. E, bom, depois, no final da faculdade, também fiz um estágio final no Tropical Hotel Manaus. Foi não foi o meu primeiro, mas foi uma experiência assim, com hotelaria que eu não tinha tido muito. Então, eu fui para Manaus, morei 3 meses lá para fazer esse estágio final. Bom, apesar dessas viagens que eu fiz durante a faculdade, eu digo sempre que foi depois da minha formatura que eu acho que eu dei o grande passo, assim, né, dentro do mundo, do universo das viagens mesmo. Eu já queria trabalhar em agência, né, depois de formado, mas eu não me achava preparado o suficiente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a planejar um mochilão pela Europa, né, o sonho de vários estudantes, né, então eu comecei a planejar o meu mochilão pela Europa, mas eu não queria alguma coisa, eu não queria nada pequeno, assim, eu queria fazer um mochilão para valer, sabe? Daí eu decidi fazer um roteiro, então, de 90 dias, que era o tempo que eu poderia ficar lá sem precisar de visto, né? E só viajando de trem, ficando em albergues, por 28 países diferentes. Essa era a minha meta, né?
naquele momento, na verdade, eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o meu primeiro grande roteiro, né? Eu seria a cobaia disso tudo. Mas daí eu fui, executei a viagem, saiu tudo melhor que planejado. Quando eu voltei, consegui um emprego numa agência de intercâmbios, né? Foi a primeira vez que eu entrei, né, enfim, formalmente dentro de uma agência para trabalhar. E em menos de um ano, era isso, a gente está falando de 2009, tá? Em menos de um ano eu me desliguei dessa agência e voltei para Tupã, no interior de São Paulo, onde eu fundei a Raizen Turismo. Daí para frente, as viagens, enfim, só aumentaram. Em 2011, eu fui selecionado. Em 2011, eu fui selecionado para participar de um projeto dos Guias O Viajante. Alguns de vocês devem conhecer. Eles me mandaram para a Europa. Fiz mais um mochilão, né, de 3 meses. Dessa vez, a trabalho mesmo, né, pegando as informações, já produzindo conteúdo. Foi meu primeiro contato assim, com produção de conteúdo assim, profissional. A parceria foi muito bacana, e tanto que eu continuei trabalhando com os Guias do Viajante na Argentina, no Chile e na América do Sul. Nos anos seguintes, depois eu continuei fazendo os mochilões, que é o tipo de viagem que eu particularmente mais gosto. Fiz mais 2 mochilões pela América do Sul e um mochilão no Sudeste Asiático, tá? Entre essas viagens, em 2016, eu criei o blog Viajante Inveterado. Já tinha muita coisa, já tinha muito material, né? Fotos, vídeos, textos, né? Que eu sempre viajava, fazia minhas anotações. E então, eu criei o blog para quê? Para poder compartilhar, né, essas experiências, mas naquela época eu já pensava também em profissionalizar o blog, né? E transformar em um canal de vendas para a agência. Agora, em 2018, que eu chamo para mim de ano das mudanças, né, eu voltei em definitivo aqui para Balneário Camboriú, e também decidi migrar a agência física para online. Tá? Então, hoje eu não trabalho mais com uma loja física da Raizen Turismo. Hoje ela só existe online. E a gente trabalha quase que exclusivamente via, enfim, WhatsApp, e-mail, né, os canais aí todos digitais. Mais ou menos isso. Muito legal. E agora, Guilherme, eu vou abrir um espaço para você contar um pouco sobre o seu projeto. A gente estava conversando que você vai iniciar um projeto de capacitação para os agentes de viagem, né, em destinos. Eu quero que você conte um pouquinho como que vai funcionar, como você pretende estruturar esse projeto, quando ele vai para o ar, se você já tem uma data. Conta para gente. Tá, é um projeto, assim, saindo do forno, tá? A ideia surgiu agora já no segundo semestre, e eu tive umas conversas na última BAV com o pessoal, expus a minha ideia, foi uma ideia super bem aceita, tanto pelos agentes, quanto por fornecedores, né, operadoras, hotéis, receptivos. Então, a gente já está trabalhando nisso. Muito em breve, esse projeto vai para o ar, né, o site, o canal no YouTube, e vai ser o quê? É um site exclusivo para a capacitação do agente. Uma dificuldade, todos os agentes agora vão entender bem o que eu estou falando, uma dificuldade que a gente tem por exemplo, eu não trabalho com segmentação, né, então a gente tem que saber tudo do mundo inteiro. Então é muito difícil trabalhar dessa forma. Então a gente vai enfim, para cursos, faz capacitação online, enfim, tem diversos fornecedores dão esses cursos também, só que é algo muito, às vezes, muito complicado de se fazer. Você tem que fazer um cadastro, uma coisa que toma bastante tempo, né, muito conteúdo escrito, tem boas plataformas de treinamento e capacitação para a gente que são em inglês, e nem todo mundo domina o idioma, então acaba complicando. A minha ideia é o quê? Fazer vídeos curtos, rápidos, né, mostrando os destinos, os hotéis, os passeios, desmistificando isso, mostrando o principal que os agentes têm que saber para vender mais e melhor
né, não ter que depender de fornecedor para passar informação para o cliente, porque o cliente muitas vezes chega na agência já sabendo mais que o próprio agente e com perguntas, assim, cabulosas, né, que a gente fica até meio sem graça, assim, não sabe responder na hora e acaba tendo que recorrer para o fornecedor. E time is money, né, esse tempo que a gente leva muitas vezes para entrar em contato com o fornecedor e ter essa resposta para passar para o cliente, esse tempo todo de espera, muitas vezes o cliente já fechou no seu concorrente, ou online, enfim, da forma que for. Então, eu acho que a ideia do projeto é justamente entrar aí no meio para o agente de viagem ter essa resposta rápida, que ele consegue consultar ali em poucos minutos e dar essa resposta para o cliente. Acompanhando um pouco do blog, do canal do YouTube do Guilherme, a gente vê que ele tem um conteúdo muito bem estruturado, uma linguagem simples e acessível. Então, esse projeto a gente quis abrir aqui para ele explicar um pouco, porque com certeza vai ser muito válido para os agentes, é uma forma de acessar conteúdo mais facilmente, como ele mesmo disse. E agora, Guilherme, fala um pouco sobre a sua motivação para criar essa marca, né, Viajante Inveterado. Tanto o blog como o canal no YouTube. Você comentou que gosta muito de fazer mochilão, que faz isso há um tempo. Mas qual foi a ideia de inicial? O que você pensou quando você falou, eu vou começar a escrever artigos e disponibilizar conteúdo para outros agentes de viagem? Olha, eu sempre gostei como eu falei antes, sempre gostei de escrever sobre as minhas viagens, né? Fazia minhas anotações e tal. E desde o meu primeiro intercâmbio, isso, né, aos 17 anos, eu mantinha uma espécie de diário de bordo, sabe? E esse costume se manteve nos meus outros mochilões, até eu ser selecionado como travel writer dos guias viajantes, né, como eu citei. Aí, né, veio realmente o primeiro contato com a criação de conteúdo, assim, profissional, digamos assim. E eu gostei, né, tomei gosto por isso, achei que seria interessante. Para mim é muito gostoso escrever sobre as minhas viagens, sobre as minhas experiências. Eu dou muita risada, eu gosto, né, de passar isso para as pessoas, porque primeiro que ajuda, né, ajuda as outras pessoas a conhecerem aquele destino, a ter esse primeiro contato antes da viagem, que é uma das coisas mais legais, esse pré-planejamento, né, digamos assim, quando você está lá pesquisando sobre destino, tá vendo como é que funciona, como é que não é, impressões de alguém que já foi. Isso acho muito bacana. É uma coisa que, por si só, já me motiva, né? E daí, com os primeiros posts e tal, eu comecei a ter o feedback da galera que lia e acompanhava. E poxa, é super gratificante, né? Depois você ler alguns comentários, receber e-mails, assim, mensagens de pessoas que muitas vezes decidiram por aquele destino, porque leram seu post, gostaram, ou foram pro destino, fizeram aquelas coisas que você fez e voltam para o blog para comentar como é que foi a experiência delas. Então, assim, a motivação se renova regularmente, né, com o retorno dos leitores e tal. E com os agentes de viagem, tem muitos que acompanham, até pelo meu círculo de amizades e networking, né, muitos acompanham o blog também, o canal no YouTube, e o pessoal comenta, né, que às vezes até ajuda alguma informação já, fechar uma venda, por exemplo, mostrar aquele hotel, o destino, enfim, e que isso eu vou trazer para o Capacita a Gente também, que é esse novo projeto exclusivo para os agentes de viagem. Legal. E eu acho que essa próxima questão, né, que é como você define o tema dos conteúdos que serão disponibilizados, ela está um pouco ligada também com o que você observa quando você está viajando para escrever. O que você vê, o que você anota, você falou que faz as suas anotações. A pessoa que gosta de escrever sempre tem em mente alguma coisa que precisa analisar nas viagens para trazer isso no conteúdo. Então, na definição do tema, como que você faz para analisar durante a sua viagem, o que você vai trazer para esse conteúdo, para esse tema escolhido? Bom, na grande maioria das vezes, de quase 100%, né, do que eu escrevo é sobre as minhas experiências pessoais, né? Sejam elas boas ou ruins.
Ainda tem muita viagem feita, né? Aliás, eu tenho muito mais viagem feita do que texto escrito, então tem muita coisa para colocar no blog ainda para divulgar. Por falta de tempo mesmo, não consegui fazer isso tudo. Agora, o que eu procuro passar de cada destino, primeiro, os atrativos principais, né, quais são eles. Muitas vezes eu coloco no blog o que fazer em tal lugar, por exemplo. Né? Daí lá você vai encontrar uma série de itens, e dentro desses itens eu vou puxando para outros posts. Né? Por exemplo, onde comer, que eu acho, são dicas assim, bem bacanas. Você mostrar o que comer, muitas vezes tem comida exótica, ou um restaurante que está bombando naquele lugar. Que mais? Sobre os passeios, também é uma coisa que eu vejo que o pessoal gosta e se engaja bastante, são nos posts sobre passeios, né? Que muitas vezes a gente sabe que tem um passeio, mas não sabe como é que ele funciona na prática, né? E outra coisa que eu costumo dar atenção é se tem algum evento típico, que a gente pode ter contato com as tradições, né, ou com as comidas típicas, que às vezes em alguns lugares é mais difícil de encontrar. Então eu gosto bastante dessas festas populares, essas coisas. Gosto muito de visitar mercados públicos, né, na América do Sul, aqui mesmo visitei muitos, em toda cidade que eu ia eu visitava, que a gente tem esse contato mais íntimo com a comida, né, que eles consomem no dia a dia, enfim. Seria, acho que, basicamente isso. Legal. E confesso que deu uma invejinha aqui de saber que você tem mais viagem do que artigo escrito. Que delícia trabalhar com isso. E Guilherme, falando um pouco agora da parte técnica, né, do blog, de como você posta os artigos, quais ferramentas você utiliza para fazer essas postagens, né, para estruturar o seu blog? O que você usa? Bom, primeiro eu não sou nenhum expert nisso, tá? Eu comecei, assim, do zero mesmo. Então, o que eu sei hoje ainda eu digo que é muito pouco, tá? Eu uso... Meu blog é WordPress, né? Então é ali que eu escrevo, que eu edito, que eu faço essas coisas. Tem alguns plugins adicionados, por exemplo, para SEO, né? Eu uso o Yoast SEO, que eu estou aprendendo. Na verdade, eu fiquei acho que mais de um ano com o blog no ar sem saber o que era SEO, sabe? Então, para mim foi uma novidade isso. Eu via assim, poxa, né? Às vezes tinha poucos acessos, assim, eu continuava escrevendo e tal, e sem saber que existia esse outro mundo por trás dos blogs, né? Enfim, que é você otimizar isso para uma ferramenta de busca como o Google, por exemplo. Então, mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu uso basicamente o WordPress e os plugins ali ligados a ele. Legal, é o que a gente utiliza também para o blog da Monde, inclusive os plugins. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente escreve e não tem o resultado que espera, esquecendo que tem coisas por trás, né? Você precisa pensar em palavra-chave, em otimizar o artigo para que ele seja lido de forma dinâmica pelo usuário, tem vários pontos que precisam ser analisados, é um mundo, né, à parte, essa parte de SEO, ela fica por trás dos artigos, mas vale muito a pena você cuidar disso também no seu blog, porque vai alcançar mais pessoas, vai alcançar mais usuários, e você vai conseguir propagar melhor o seu conteúdo. Mas o WordPress é uma ótima recomendação, nós usamos aqui na Monde também. E como que você se mantém atualizado, Guilherme? O que você estuda, além de fazer as suas viagens, né? O que você estuda para estruturar? Precisa estudar SEO, precisa estudar a parte de escrita, o que você faz para manter os blogs cada vez melhores? Olha, eu leio muitos blogs, né, tanto de viagens, que é o que eu gosto de ler, né, mas essa parte mais técnica também eu leio, vejo vídeos no YouTube, enfim, minha pesquisa é basicamente assim, online, leio mídia especializada também, mas eu diria que até acho que mais o YouTube, é uma coisa que eu tenho consumido muito nos últimos meses. Não tinha tanto... Antes de eu ter o canal no YouTube, na verdade, eu não estava tão acostumado a consumir esse produto, né? E hoje em dia, assim, é tudo. Quem se acostuma no YouTube acaba usando o YouTube praticamente como usa o Google, né? Acaba sendo ali
uma ótima ferramenta de busca, e muitas vezes você acha conteúdos muito bons, e às vezes é mais fácil porque você consegue visualizar as coisas ali, enfim, é bem didático, né? Costumo participar também de capacitações online, presenciais, vou às feiras sempre que eu posso, converso bastante com expositores, enfim. Mas, na minha opinião, né, como acho que já deu para perceber, a melhor forma de manter atualizado e saber bem de um assunto, no caso dos destinos e tal, o hotel, o atrativo, é ir até ele, é viajar, que é a minha grande paixão, o que eu gosto de fazer, enfim, é o que eu sei fazer. Claro que isso nem sempre é possível, né? A gente gostaria de viajar muito mais, mas, enfim, é o que me dá prazer, é o que mais me motiva, e me motiva a vender, enfim, os produtos que eu conheço e tal. Tanto que isso é fato, eu consigo vender muito melhor e muito mais os destinos que eu conheço pessoalmente do que aqueles que eu ainda não conheci. Legal. A gente sempre levanta essa bandeira aqui na Monde, né, de se manter atualizado, tanto que a gente tem um blog, faz esse webinar todos os meses. A gente sabe que é muito importante essa capacitação para a gente viagens para qualquer área de trabalho, e foi o que a gente falou no último webinar com a Local Turismo, que o agente de viagens investe muito nisso mesmo, em viagens, em destinos, em conhecer passeios, em conhecer locais. Então, vocês se mantém atualizado de uma forma muito prática, né? Isso é muito interessante. Exatamente. E Guilherme, quem que escreve e revisa os artigos? A gente sabe que você escreve, né? Você vai visitar esses destinos, mas hoje você tem mais alguém trabalhando com você, passa por uma terceira pessoa, passa por uma pessoa que revisa, que cuida da parte de SEO, hoje você está fazendo tudo isso? Eu tenho tentado fazer quase tudo. Aos poucos eu tô conseguindo, enfim, delegar algumas coisas, enfim, terceirizar algumas coisas, mas eu escrevo, faço questão, assim, ainda, né, de escrever todos os posts. Eu acho que essa questão de ser um blog com experiências pessoais é um negócio bem bacana, que eu levo muito a sério. Recebi já alguns guest posts, até de clientes da agência, né, que visitaram lugares que eu não conhecia. Eu falei, poxa, né, se você gosta, se você tiver um tempo, tira umas fotos, me manda, né, se puder mandar aí alguns parágrafos sobre as suas experiências, enfim. Aí eu peguei essas informações, montei um texto de apresentação da pessoa e tal, dei um tapinha ali no texto, ajustei umas informações e publiquei, né, são posts bem bacanas, estão lá no blog. E quanto à revisão dos artigos, claro, por mais que a gente leia 1000 vezes, a gente sempre vai estar com a leitura viciada e não vai ver aqueles erros, né? Eu peço para a Micaela, que é minha esposa, ela dá uma lidinha, a minha mãe também me ajuda muito nisso, e às vezes eu mando para uma ou outra pessoa, assim, amigos mesmo, eu falo, dá uma olhadinha aí para mim, ver o que você acha, se encontra algum erro, porque sempre a gente come alguma palavrinha, comete um errinho aqui e ali, mas o grosso mesmo do blog ainda faço sozinho. Legal, legal. Isso é um assunto importante, né? Porque a credibilidade do texto, ela está atrelada tanto à parte de escrita, ele saiu bem escrito, como você falou, eu também trabalho escrevendo aqui, a gente lê 2, 3 vezes e às vezes alguma coisa passa. Então, super importante que vocês mandem esses textos para outras pessoas, 2, 3 pessoas darem uma olhada, para ver, para não passar nenhum errinho de português. E essa credibilidade que os artigos do Guilherme têm é exatamente porque são experiências próprias. Também são experiências de clientes, que, como ele falou, ele fez ali alguns artigos, né, com algumas experiências de clientes. Isso é muito importante, isso passa confiança e segurança para outra pessoa que vai comprar da sua agência. É muito legal trabalhar com esse formato de conteúdo também. E, Guilherme, você também tem um canal no YouTube, né? E você falou que não tinha muita familiaridade com essa plataforma. Você começou a trabalhar com isso, a postar vídeos, e quem está editando esses vídeos? Como que você fez para aprender a usar essa plataforma da melhor maneira possível? Bom, é um aprendizado constante, né?
mas é uma coisa que eu estou gostando muito, né? Criar conteúdo para o YouTube é uma coisa que a gente vê, assim, o crescimento dia a dia, o crescimento orgânico, né? Isso é muito gratificante. Eu acho, olha, eu confesso que se eu tivesse tempo, eu gostaria de editar também os vídeos, mas eu achei melhor não, né? Eu não tenho nem tanto conhecimento para isso, edito assim, consigo editar, mas nada muito profissional. Então tem o pessoal que faz isso para mim, né? São basicamente duas empresas que vêm editando meus vídeos assim desde o começo do canal. Legal. E, Guilherme, em relação às imagens dos artigos, eu vi que muita coisa são imagens originais, né, da sua filha, da sua esposa, são imagens que vocês tiraram durante as viagens, mas eu queria saber se você também utiliza algum banco de imagens, que nós já falamos disso aqui na Monde, um outro blog, que é muito importante usar bancos de imagens gratuitos, né, que você possa usar aquela imagem sem ter um direito autoral, porque senão pode acarretar uma multa, um problema para a agência. Então, você utiliza algum desses bancos de imagem? Como que funciona? Não, eu particularmente eu não uso, né, nos posts ou uma vez ou outra que insere uma imagem nos próprios vídeos que a gente faz. São imagens todas autorais, né, no Instagram, mesma coisa, no Face, mesma coisa. Eu diria que raras são as exceções, né? Eu lembro de um post recente que teve no blog, eu falando de um lugar que eu não tinha ido, mas daí eu usei o banco de imagens que aquele destino fornecia, né, como divulgação, né, o escritório de marketing deles fornecia gratuitamente, justamente para não ter nenhum problema futuro, e teve talvez um ou dois thumbnails para o YouTube, que eu acho que o pessoal da edição pegou justamente desses bancos de dados que não, enfim, que não tem os direitos autorais, que é liberado, né, o copyright. Legal. E a gente conhece aqui um banco de imagens, só para deixar como recomendação, que é da MTour. Então, ele tem muitas imagens de destino, são ótimas imagens, gratuitas, e você consegue utilizar sem ter problemas com direitos autorais. Então, caso você não tenha conhecido o destino, precisa de uma imagem para o blog, você pode acessar esse site e usar as imagens sem ter problemas de multas. Guilherme, falando um pouco agora de análise, né? Como que você mensura os resultados que o blog está trazendo para você? Né? Com que ferramentas você usa para mensurar visitas, engajamento? Como que funciona? Esse é outro assunto que eu ainda estou aprendendo bastante, ainda tem muito caminho para percorrer, né? Como eu te disse, eu fiquei um ano com o blog no ar sem saber o que era SEO, né, por exemplo. Então, pouco a pouco eu venho melhorando essa questão, mexendo nos textos antigos também, inserindo palavra-chave, enfim, básico do básico. Mas eu acompanho o Analytics, né, que, enfim, acho que é o principal. Tenho do Jetpack também, que é um plugin que dá as estatísticas lá, que eu costumo acompanhar bastante, né. E uma coisa que eu gosto muito é de ver os rankings, né. Eu adoro ficar comparando assim os posts uns com os outros, quais estão sendo mais lidos, ou no caso dos vídeos também, quais os mais assistidos, quantos minutos estão sendo assistidos, enfim, cada vez mais o YouTube vem, vem cobrando também esse volume de minutagem, né, digamos assim, para, enfim, para que seu canal venha ganhando destaque. Então, basicamente isso, né, seria o Analytics, tanto para o blog quanto para o YouTube, e o Jetpack ali no blog. Eu também, enfim, gosto, eu faço visualização ali, eu gosto de acompanhar por ali. Legal, e acompanhar o resultado é muito legal mesmo você ver o que está sendo lido, qual é o engajamento do público, também para você continuar produzindo material de qualidade de acordo com o que as pessoas estão buscando, isso é muito importante. Em relação aos resultados que o conteúdo traz para a agência, né? O que você está vendo de resultado positivo que os artigos trazem para a Raizen Turismo? Olha, o conteúdo que a gente produz no blog capta para a Raizen clientes que talvez ela nunca atingiria por si só. Né? Por quê? Porque são clientes que estão na internet atrás de conteúdo, de informação.
Porque a briga direta de venda na internet é muito acirrada, e se você tem uma agência pequena, é difícil competir, né, com as OTAs, por exemplo, que fazem um trabalho aí de divulgação absurdo e milionário, né? Então, uma vez que você tem conteúdo na rede e as pessoas acessam esse conteúdo, né, e você já abre uma outra porta de entrada para a sua agência, né, para poder converter em vendas isso, né? Se a agência não produz nada, logo não vai chegar a essas pessoas. Então, o blog, quando eu digo blog, é como um todo, né, somado às redes sociais, YouTube, é uma ferramenta de marketing incrível, né, porque traz, né, no meu caso, trouxe para a agência uma visibilidade de âmbito, enfim, nacional até internacional, considerando que temos leitores de Portugal e de outros países de língua portuguesa, e isso se reflete também nas vendas, né? Não só trazendo clientes para a agência, mas também muitas vezes em vendas diretas online, né? Se a sua agência, se no site da sua agência o cliente pode chegar e comprar direto, ele pode converter ali mesmo, né? Ou também usar o blog aliado a programas de afiliados, né? Que é uma coisa, enfim, que cada vez mais vem rentabilizando os blogs, e que a gente, enfim, a gente de viagem também pode aproveitar dessa onda e surfar nela, né? Porque, enfim, o mercado de afiliados é vasto. Hoje a gente acha programa de afiliados para tudo, né? Passagem aérea, passeios, hotelaria, enfim, para tudo que a gente quiser. Então, por que não aproveitar disso também? Legal. E falando um pouco dos desafios que essa área de conteúdo traz, né? Não é uma área simples, tem muita coisa para estudar, você precisa abordar muitos temas, mas desde que você começou com blog, com conteúdo para redes sociais, para o YouTube, o que você tem sentido de desafio e quais desafios você já enfrentou, já conseguiu vencer aí para produzir a marca Viajante Literata? Olha, eu me considero meio na contramão disso tudo, né? Porque, como eu disse antes, eu sou turismólogo de formação, abri agência, comecei a escrever e entrei por último na criação de conteúdo, que envolve essa outra questão que a gente está comentando, né, da questão estrutural e tal. Então, todas essas técnicas que existem por trás disso, como SEO, outras formas de alavancar o conteúdo, isso tudo ainda tem sido um grande desafio para mim, né, até porque eu não tenho tanto tempo assim para me aprofundar nesse assunto, que junto com o conteúdo, a parte mais importante de um blog, né? Outros desafios, eu te diria as redes sociais, que cada vez têm sido, enfim, mais difíceis de engajar, né, organicamente. Se você faz um anúncio patrocinado, ótimo, lindo, né? Ele vai longe e vai alcançar aquele público que você deseja. Mas se você quer trabalhar organicamente, e manter o seu público engajado, já são, né, já é outra questão que envolve, enfim, uma periodicidade grande ali de publicação. Você tem que estar sempre publicando, sempre em contato, né? Não adianta publicar um negócio nas redes sociais e deixar lá, né? Porque, poxa, o teu público vai querer comentar e vai querer fazer perguntas e você vai ter que responder, né? Então, é muito bonito ter Face, ter Insta, ter Pinterest, ter YouTube, mas você não pode criar tudo isso e deixar lá, né, ao léu. Então, tem que criar, mas tem que ficar ali junto, respondendo as perguntas, interagindo, para que o seu público se mantenha engajado e que essa mídia social venha a ter destaque e relevância, né? Outra questão também é que vira e mexe, eles mudam o tal dos algoritmos, né? Então, quando você acha que você está indo bem, eles mudam alguma coisinha, e daí você percebe ali o seu conteúdo dá uma despencadinha nos acessos, enfim, engajamento. Então, você tem que ficar, enfim, se reinventando, postando sempre, usando todos os artifícios que as mídias sociais propõem e deixam disponíveis aí, né? Só o Instagram, a gente tem o feed, tem stories, tem o TV, enfim, tem um monte de coisa.
Criar conteúdo é um negócio que não é fácil, é muito sério, requer bastante empenho e tempo, né, para a gente dar conta disso tudo. Mas, enfim, uma vez que a gente começa a criar conteúdo, é meio viciante, assim, é uma coisa que eu, por exemplo, hoje, mesmo tendo origem lá como agente de viagens, hoje eu dou a mesma importância para a criação de conteúdo, enfim, e para a minha profissão como agente de viagem. Legal. E agora, para a gente fechar a última pergunta, eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está assistindo, para os espectadores, sobre como produzir bons conteúdos, algumas dicas práticas. Eu sei que é um tema muito denso, né? Produção de conteúdo é um tema que exige bastante atenção, como você falou, é um tema muito sério, tem várias questões que envolvem a produção de conteúdo, mas se você fosse dar algumas dicas para os agentes de viagens, quais seriam? Olha, eu acho que como eu acredito que vai ser o caso aqui, que já é o caso da maioria dos agentes de viagem que produzem conteúdo, e os que querem produzir, eu acho assim, sinceridade e honestidade acima de tudo, né? Quando você produz um conteúdo e vai falar o que você achou daquela cidade ou daquele, enfim, produto específico que você está falando sobre, eu acho que você passar a sua experiência real, né? Isso é o que mais tem valor no conteúdo, porque é uma experiência sua, que só você teve, só você pode passar isso, e com certeza os leitores, os seus leitores, né, mesmo antes de você já saber que são seus, os seus leitores vão se identificar e vão te seguir, enfim, pela estrada, né, até o fim. Esses dias eu fui convidado para ir na Univale, a universidade que eu me formei aqui em Balneário Camboriú, para bater um papo com os estudantes, né, de turismo e hotelaria. Eu digo que eu plantei uma semente lá, né, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Por isso que eu acho que isso cabe perfeitamente para os agentes de viagem. Cada viagem que vocês forem fazer, leva um caderninho, faça o seu diário de bordo, anote tudo aquilo que for importante para você, anota as emoções, as decepções, o que você mais gostou, menos gostou, escreva sobre os lugares que você visitou, sobre as comidas, sobre as pessoas, tire fotos, filme, né? Enfim, registra tudo, porque se não for agora, quem sabe um dia você resolva compartilhar isso com o público, e é um material riquíssimo, né, sobre uma experiência, como eu disse, que é única, que é só sua. É a visão, aliás, é a sua visão do mundo, né, e que vai diferenciar esse material no meio do material de um monte de gente que está aí produzindo também. E no pior das hipóteses, você vai ter um material lindo, né, como uma lembrança para mostrar aí para os filhos, para os netos, enfim, né, mesmo que você não se profissionalize na criação de conteúdo. E mais uma coisa, gente, os blogs de viagem estão aí faz tempo, tá? Não adianta remar contra a maré, a gente tem que transformar isso em oportunidade para a gente, para nós fecharmos mais vendas, né, rentabilizarmos cada vez mais, ao invés de só ficar aí olhando o conteúdo do vizinho, o que ele está fazendo, né? É hora de meter a mão na massa mesmo. Enfim, eu encaro isso, sempre encarei isso como uma grande oportunidade. Eu lembro que talvez 1 ano, 2 anos no máximo, eu lembro que foi tema, enfim, de uma das maiores mídias aí do turismo, gerou-se um debate colocando agentes de viagem contra blogueiros de viagem, né? Enfim, com produtores de conteúdo em geral, assim, dentro do turismo, justamente porque o blogueiro também vende pelas plataformas de afiliados e tal. E eu sempre digo que não é um contra o outro, né? Enfim, eles estão fazendo, nós, né, que eu sou as duas coisas no caso, os blogueiros de viagem estão fazendo um conteúdo autoral que o agente de viagem, pela sua experiência, pode e deve fazer também, né? Enfim, a gente tem tanto agente de viagem bom que conhece tanta coisa, já viu tanta coisa, enfim, é só colocar no papel, ter um pouquinho, enfim, de disposição,
né? Coloca no papel, meio que, aliás, tira do papel, né? Põe na web, mesmo que seja despretensiosamente no começo, né? Quem sabe daqui a um tempinho decide ir pela profissionalização também, enfim. Isso sempre caminhando, claro, junto com a agência para ir convertendo as vendas e tal. É um ótimo caminho, eu digo isso por experiência própria. Enfim, espero que vocês gostem aí também, assim como eu gosto de criar conteúdo, de contar história, e depois deixem aí os comentários para a gente acompanhar vocês também, que vocês estão produzindo. Legal. E agora eu vou fazer uma pergunta, né? Ler uma pergunta aqui dos comentários para você. É do Vinícius, e ele perguntou como você encontrou o público certo para começar a escrever e saber qual a melhor linguagem para isso. Então, a abordagem para o público correto. Como que você identificou qual é o público-alvo e qual era a abordagem que funcionava melhor nos artigos? Também no YouTube, nas redes sociais. Fala, Vinícius, beleza? Bom, essa é uma pergunta bem bacana, porque quando eu comecei o blog, bem no comecinho, assim, era a ideia do blog era especificamente viagens independentes, né? Como eu citei aqui algumas vezes, eu gosto muito de fazer mochilão, né? Então eu comecei escrevendo para esse público, né? Os guias que eu escrevi também eram para viajantes independentes, né? Então eu comecei nessa linha e com o passar do tempo, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E com o passar do tempo, a gente viajando em família, eu comecei a dar atenção para esse outro nicho, né? Além dos viajantes independentes, eu falei, poxa, estou viajando muitas vezes em família e preciso aproveitar isso no meu conteúdo, né? No blog, no YouTube. Então, hoje eu te digo até que eu mudei essa ideia inicial, né? Essa temática inicial, né? E trabalho com os dois segmentos, né? Especificamente, não unicamente, mas enfim, dou mais atenção para esses dois segmentos, que são os viajantes independentes e viagens em família. Eu trabalho mais ou menos nessa linha. Enfim, e o público te acha, você também acha o seu público, conforme você vai postando mais, né, você vai vendo também onde você acerta mais, né? E hoje eu te digo que viagens em família tem crescido muito, né? Tem tido uma dimensão assim bastante grande, principalmente até nos vídeos, né? Que é onde aparece mais a minha família e tal. Eu sempre coloco a Lavínia correndo, brincando. Nas viagens a gente já sempre aborda isso. Poxa, tem um parque, no hotel tem um Kids Club. Então a gente aproveita as oportunidades do destino, né, para mostrar o que tem ali para a família toda. Legal. E agora eu vou ler aqui um elogio do Edson Rios. Ele falou que você está fazendo uma excelente apresentação e que você está de parabéns pelo projeto, né, de capacitação. Ele gostou da ideia e eu acho que vai ser um grande sucesso, pelo jeito. Legal, Edson, eu que te agradeço. O Edson é um conhecido meu aí de longa data, de Bauru. Enfim, a gente sempre foi parceiro, fornecedor de alguns produtos também para a agência. E bacana que você está acompanhando o Capacita a Gente também. E, enfim, em breve eu vou te mandar alguma coisa também para a gente trabalhar junto nesse sentido. E obrigado Legal. por estar aí presente acompanhando. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que vocês podem mandar dúvidas, se surgir alguma dúvida amanhã, depois, podem mandar no marketing@monde.com.br, que é o e-mail aqui do marketing. E também pedimos para que vocês mandem sugestões de temas, né? O que você quer ver aqui em webinar, em blog post, qual formato de conteúdo você gosta, se você gosta de podcast. A gente está sempre procurando inovar aqui na Monde. Então, manda para a gente na fanpage, no Insta, no e-mail, que a gente está acompanhando para oferecer o melhor material para vocês, tá? A Paula deixou também nos comentários aqui o blog e o canal no YouTube do Guilherme. Acompanhem que ele lança ótimos conteúdos. Vocês podem pegar algumas dicas, ver o formato que ele usa, a linguagem, e adaptando também a produção de conteúdo de vocês. Então,
não deixem de enviar as dúvidas, tá? Que a gente vai responder na medida do possível. E eu queria agradecer ao Guilherme por participar desse webinar, né? Por disponibilizar esse tempo para a gente, para passar esse conteúdo. Eu sei que a parte de produção de conteúdo é um pouco complexa, mas eu acho que ele conseguiu explicar muito bem como que funciona, né, esse mundo de produção de materiais relevantes. E as dúvidas vocês podem encaminhar, e a gente está aqui para ajudar. Beleza, Isabela, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado a você, ao pessoal da Monde, obrigado ao pessoal aí que acompanhou o webinar também aí ao vivo, e eu também fico à disposição para tirar dúvidas da galera. Se quiserem entrar em contato, podem entrar em contato no e-mail viajanteinveterado@gmail.com, tá? Conheçam o blog viajanteinveterado.com.br, tem o youtube.com/viajanteinveterado, tem no Instagram também, .com/viajanteinveterado, tudo /viajanteinveterado, vocês vão encontrar a gente aí em todas as mídias sociais. E, como eu disse, eu fico à disposição aí, qualquer dúvida, se quiser bater um papo, é só me chamar. Muito obrigada, Guilherme. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.